Golias, segundo Samuel capítulo 21 versículo 19, o gigante mais conhecido na história é Golias, da Bíblia. Ele era um campeão do acampamento dos filisteus, que lutava como blindado. Um campeão chamado Golias, que era de Gate, saiu do acampamento filistes. Sua altura era de 6 covados e 1 palmo, a Samuel capítulo 17 versículo 4. Não sabemos o que essa informação significa à primeira vista, pois não medimos as coisas em covados ou palmos, mas sim em pés e polegadas. Portanto, vamos colocar isso em termos leigos. Golias era um homem imenso, com pelo menos 9 pés e 9 polegadas de altura. Quando se considera o comprimento de seus braços quando ele os levantava sobre a cabeça, pode-se imaginar que criatura imponente ele deve ter sido. Não era apenas seu tamanho que impressionava, ele usava um capacete de bronze na cabeça e vestia uma cota de malha de escamas de bronze, que pesava 5.000 ciclos. Em suas pernas, usava grevas de bronze, e uma lança de bronze era carregada em suas costas. O cabo de sua lança era como uma vara de tecelão, e a ponta de ferro pesava 600 ciclos. Seu escudeiro ia à frente dele, a Samuel capítulo 17 versículo 5 ao 7. Ele vestia o que chamaríamos de cota de malha. Os filisteus se aqueciam vestindo uma espécie de roupa íntima de lona grande, com argolas de bronze sobrepostas do ombro ao joelho. Essa cota de malha protegia o usuário das armas do inimigo. A armadura desse tamanho e tipo pesava 5.000 ciclos de bronze, o que equivale a entre 175 e 200 libras em termos modernos. A armadura incluía apenas a cota de malha. Golias, por outro lado, usava um capacete de bronze, caneleiras de bronze e carregava uma lança ou dardo de bronze, pendurado entre os ombros. A cabeça de sua lança sozinha pesava 600 ciclos de ferro, ou cerca de 20 a 25 libras. Segundo o relato escrito, ele avançava com um portador de escudo. A palavra hebraica usada aqui refere-se ao maior escudo de batalha, que tem o tamanho de um homem adulto. Era evidentemente destinado a proteger seu corpo de flechas entrantes. Portanto, além de sua armadura corporal, Golias tinha esse homem correndo à sua frente empunhando um escudo do tamanho de um homem para proteção extra. Permita que sua mente imagine tal visão imponente por um momento. Considere o quão aterrorizante teria sido enfrentar um gigante desse tamanho, protegido por tanta armadura. Sem dúvida, as chances estavam contra qualquer um que fosse tolo o suficiente para enfrentá-lo em batalha. Observe o que esse guerreiro gigante fez. Golias ficou de pé e gritou para as fileiras de Israel: "Por que vocês saem e se alinham para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês não são os servos de Saul? Escolham um homem e o façam descer até mim. Se ele puder lutar e me matar, nós nos tornaremos seus súditos, mas se eu vencer e matá-lo, vocês se tornarão nossos súditos e nos servirão." Samuel capítulo 17 versículo 8 ao 9. Golias propôs uma estratégia popular na civilização oriental, ou seja, o combate representativo ou o conflito 1 a 1. Ele representaria o exército filisteu, enquanto a escolha de Israel representaria o exército israelita, e quem perdesse, todo o seu exército pereceria. Não há motivo para envolver todo o exército nisso. Apenas envie um lutador, e eu lutarei contra ele. Eu sou o vencedor. Eu sou o melhor. Golias não fez esse desafio uma vez e depois desapareceu. Não. Esse desafio durou 40 dias. Durante 40 dias, o filisteu avançou todas as manhãs e tardes e tomou sua posição. Samuel capítulo 17 versículo 16. Ele saía todas as manhãs e tardes por mais de um mês, exibindo seu tamanho e força, desafiando alguém a enfrentá-lo. Enquanto isso, nas montanhas de Judá, perto de Belém, um jovem chamado Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Ele era muito jovem para se juntar ao exército. Na realidade,
Davi provavelmente estava inconsciente do conflito entre os israelitas e os filisteus naquele momento. Ele pode nem mesmo ter ouvido falar de Golias. Sua única informação era que 3 de seus irmãos mais velhos estavam servindo no exército de Saul. Por outro lado, o pai de Davi estava preocupado com seus 3 filhos mais velhos. Jessé estava envelhecendo e provavelmente seria incapaz de completar a jornada pelas montanhas sozinho. Então ele chamou seu filho mais novo e disse a ele: Davi, preciso que você me faça um favor. Leve agora para seus irmãos este fardo de grãos assados e estas 10 pães, e vá ao acampamento ver como estão seus irmãos e trazer notícias deles. Samuel capítulo 17 versículo 17 ao 18. E Davi se levantou cedo pela manhã, e deixou as ovelhas com o guarda e levou o que Jessé lhe havia ordenado. Ele chegou ao acampamento quando o exército estava saindo para a batalha e gritando pelo combate. Samuel capítulo 17 versículo 20. Então, ao se aproximar das proximidades do acampamento israelita, ele nota as tropas se preparando para a batalha e ouve o grito de guerra. Ele simplesmente quer observar e ver o que acontece. Em seguida, Davi correu para a linha de frente para cumprimentar seus irmãos, deixando sua bagagem aos cuidados do carregador de bagagem. Davi deixou suas coisas com o encarregado de suprimentos, correu para a linha de batalha e perguntou a seus irmãos como eles estavam. Enquanto conversava com eles, Golias, o campeão filisteu de Gate, saiu de suas fileiras e gritou seu habitual desafio. Davi ouviu isso, a Samuel capítulo 17 versículo 22 ao 23. Considere o seguinte cenário: enquanto estava lá com seus 3 irmãos, Davi ouve um grito alto do outro lado do vale e imediatamente todos em sua vizinhança imediata estão correndo para trás e se escondendo dentro de suas tendas. E todos os homens de Israel, quando viram o homem, fugiram dele e ficaram com muito medo. A Samuel capítulo 17 versículo 24. Lembre-se de que Davi nunca viu nem ouviu falar do desafio do gigante de Gate. Ao olhar para o campo de batalha, ele vê um homem gigantesco coberto de armadura gritando ameaças e desafios e amaldiçoando o Deus de Israel. Davi ficou indignado com isso. Lembre-se de que este é o 41º dia em que os israelitas enfrentam Golias, mas é a primeira vez que Davi está enfrentando isso. Então Davi falou aos homens que estavam perto dele, dizendo: O que será feito ao homem que matar este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe respondeu de acordo com suas palavras, dizendo: Assim será feito ao homem que o matar. Samuel capítulo 17 versículo 26 ao 27. Davi então se encontra com o rei Saul. Davi disse a Saul: Que ninguém desanime por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Saul respondeu: Você não é capaz de sair contra este filisteu e lutar contra ele. Você é apenas um jovem, e ele tem sido um guerreiro desde a juventude. Mas Davi disse a Saul: Teu servo esteve cuidando das ovelhas de seu pai. Quando um leão ou um urso veio e levou uma ovelha do rebanho, eu fui atrás dele, o atingi e resgatei a ovelha de sua boca. E quando ele se virou contra mim, eu o agarrei pelo pelo, o atingi e o matei. Teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me resgatou da garra do leão e da pata do urso, me resgatará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: Vá, e o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, ele colocou uma armadura sobre ele e um capacete de bronze em sua cabeça. Davi prendeu uma espada sobre a túnica e tentou andar com ela, pois não estava acostumado com elas. Então ele as tirou. Em seguida, ele pegou um cajado em sua mão, escolheu 5 pedras lisas do riacho, colocou-as na bolsa de pastor e, com sua funda na mão, se aproximou do filisteu. Samuel capítulo 17 versículo 32 ao 40. Então,
aqui está Davi vestido com suas roupas de pastor mais básicas e armado com suas armas de pastor mais básicas, sua funda e seu cajado, pronto para lutar. Enquanto isso, há um momento decisivo. Enquanto o filisteu se aproximava de Davi, com um escudeiro à sua frente, ele olhou para Davi e viu que ele era pouco mais que um garoto, brilhando de saúde e belo, e o desprezou. Ele disse a Davi: Eu sou um cão para que você venha contra mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Venha cá, disse ele, e darei a tua carne às aves do céu e aos animais selvagens. Davi respondeu ao filisteu: Você vem contra mim com espada e lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor o entregará em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Este dia mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Samuel capítulo 17 versículo 41 ao 46. Considere as possibilidades. Davi permaneceu destemido diante dessa monstruosa fera. As únicas armas de Davi eram uma funda e uma pedra, contra um gigante vestido com 200 libras de armadura. Uma pedra disparou pelo ar com um chiado, e assim foi o fim. Golias foi reduzido a um monte de pedras. Todos os presentes aqui saberão que não é pela espada ou lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Conforme o filisteu se aproximava para atacá-lo, Davi correu rapidamente em direção à linha de batalha para encontrá-lo, estendeu a mão na bolsa, pegou uma pedra, lançou-a e acertou a testa do filisteu. A pedra afundou na testa dele, e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi triunfou sobre o filisteu com uma funda e uma pedra, não havia uma espada em sua mão. Ele matou o filisteu e o decapitou. Davi correu e ficou sobre ele, pegou a espada do filisteu e a puxou da bainha. Depois de matá-lo, cortou-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, viraram as costas e fugiram. Samuel capítulo 17 versículo 47 ao 51. Os filisteus não retornaram depois disso. Quando perceberam que seu campeão não estava mais vivo, eles se mandaram. Então os homens de Israel e Judá avançaram com um grito e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Seus mortos foram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, saquearam o acampamento deles. Samuel capítulo 17 versículo 52 ao 53. Então Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém. Davi pegou as armas dos filisteus e as colocou em sua própria tenda. Samuel capítulo 17 versículo 54. A história bíblica de Davi e Golias é uma das mais conhecidas na Bíblia. É uma lição de coragem, fé e superação do aparentemente impossível. Era Goliá e os Nefilins. Alguns estudiosos acreditam que Goliá, o Gitita de Gate, pertencia a uma raça conhecida como os Nefilins. Outros especialistas argumentam que Goliá era um Refaim, pois os Nefilins foram destruídos no grande dilúvio no tempo de Noé, e somente a família de Noé sobreviveu. Quase 20 vezes na Bíblia, os Nefilins são mencionados, a Deuteronômio capítulo 2 versículo 11, Deuteronômio capítulo 20 versículo 22, Josué capítulo 12 versículo 4, Deuteronômio capítulo 3 versículo 11 ao 13, apenas Og, rei de Bazã, sobreviveu dos remanescentes dos gigantes. Vejam, a cama dele era uma cama de ferro, não está em Rabá dos filhos de Amon. O seu comprimento era de 9 covados, e a sua largura, de 4 covados, pelo côvado de um homem. E esta terra que possuímos naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e metade da montanha de Gileade, e as suas cidades, dei-a aos Rubenitas e aos Gaditas. E o resto de Gileade, e todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda a região de Argobe, todo o Bazã,
chamava-se a Terra dos Gigantes, a Crônicas capítulo 20 versículo 4 ao 8. Além disso, os filisteus tiveram novamente uma guerra contra Israel. E Davi desceu, e os seus servos com ele, e pelejaram contra os filisteus, e Davi desmaiou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e cingido de uma espada nova, intentou ferir a Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu ao filisteu, e o matou. Então os homens de Davi juraram-lhe, dizendo: Nunca mais sairás conosco à batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disto que houve outra peleja contra os filisteus em Gobe. Então Sibekai o Zatita feriu a Seife, que era dos filhos do gigante. E houve outra peleja em Gobe, contra os filisteus. Então Euanã, filho de Jareel-Regim, o Belemita, feriu Golias, o Gitita, cuja haste da lança era como órgão de tecelão. E ainda houve outra peleja em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascerá de Rafá. E injuriou a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram de Rafá em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Samuel capítulo 21 versículo 15 ao 22, Crônicas capítulo 20 versículo 4 ao 8. A história de Golias na Bíblia atesta o poder e a grande força de Deus sobre seus inimigos, mesmo diante de probabilidades esmagadoras. A história de Golias na Bíblia nos ensina que mesmo se estivermos enfrentando inimigos grandes e problemas gigantescos que estão ameaçando nossa paz e subsistência, nosso todo-poderoso Criador nos protegerá e nos livrará de todos os desafios desta vida. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Seu apoio é fundamental para nós e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Até a próxima e obrigado por fazer parte da nossa comunidade.